Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro programa Perseverando na Fé. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo e quero te dar as boas-vindas, você que já está participando, já está vendo os nossos programas, esse vai ser o terceiro. Seja bem-vindo, você que também vem novo nos assistir. E você que vem novo, eu gostaria de pedir você a retornar lá, desde o início, desse programa, porque nós estamos tratando de um tema bem específico, que é as Sagradas Escrituras. E num primeiro momento a gente tratou como é que se deu o início das Sagradas Escrituras, como é que foram fixados os livros, como é que foram definidos os livros, né, das Sagradas Escrituras, como chegou às Sagradas Escrituras, como ela está hoje em nossas mãos. Então eu queria te pedir, você que é novo, que retorne lá ao nosso primeiro e o segundo programa, tá bom? E você que já nos acompanha, muito obrigado pela audiência, vamos dizer assim. Queria pedir que você desse um like, compartilhasse, se inscrevesse na nossa página RCC Rio do Sul. Então, vamos dar continuidade a isso que nós já estávamos tratando, né, que é o tema Sagrada Escritura. Peço então que você novamente pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, uma caneta, se assente, se acomode em sua casa e vamos nos aprofundar nesse tema, tá bom? Antes de tudo, queria pedir então que você fizesse uma oração comigo para que nós fizéssemos tudo em espírito de oração. Quero que você repita comigo a seguinte oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo, Deus de amor, concede-me uma inteligência que te conheça, uma angústia que te procure, uma sabedoria que te encontre e uma vida que te agrade. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse terceiro programa terá como tema, um dos temas desse terceiro programa, é sobre qual é a diferença da nossa Bíblia católica para a Bíblia protestante. A diferença está justamente no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, eles são os mesmos livros. Nós temos os 27 livros, então tanto na Bíblia católica como na Bíblia protestante, nós temos os mesmos livros. A única diferença nossa para a Bíblia protestante está no Antigo Testamento. E qual é essa diferença? Quais os livros que nós católicos temos e que os protestantes não têm? São esses seguintes livros: Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1ª e 2ª Macabeus e alguns textos de Esther e de Daniel. Então, essa justamente é a nossa diferença da Bíblia nossa católica para a Bíblia protestante. Então, no tempo dos apóstolos, quando se iniciou a pregação apostólica, a evangelização ali dos primeiros apóstolos, aqueles homens, né, que foram a mandato de Jesus, que foram investidos da autoridade de Jesus para evangelizar o mundo, no tempo deles, exatamente naquele tempo, existiam duas traduções bíblicas, que era uma tradução hebraica e uma outra tradução grega. Então nós tínhamos ali, os apóstolos ficaram, né, como que na dúvida. Então nós vamos saber como é que se deu, né, nesse primeiro momento da era cristã, da evangelização, da pregação apostólica, como se deu, através de que tradução se deu a pregação apostólica. Então o judeu ele tinha uma Bíblia escrita em hebraico, que é a Tanakh. Tanakh tem a abreviação de Torá. A Torá é a lei, é o Pentateuco, né, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Né? Nós temos aqui, então, a Torá, que se chama o Pentateuco. Né? Neviim, que eram os profetas. Né? Então, Neviim significa profetas. E Ketuvim, que eram os escritos, que ainda estava se dando, ainda estava em debate. Então, Tanakh é a tradução, é a abreviação. T de Torá, Na de Neviim e K de Ketuvim. Né? Então, é a Bíblia do judeu tradicional, da época de Jesus. Ali, a tradução da Bíblia hebraica. Então, a Ketuvim, que eram os escritos, né? Vocês viram ali no K, né? Ketuvim.
a Ketuvim não estava fechada, os escritos. Ainda não estavam definidos quais seriam os livros que comporiam a Ketuvim, vamos dizer assim. Ainda não tinha sido canonizada, definidos os livros. Então havia no tempo de Jesus e dos apóstolos, meus irmãos, havia ainda debates entre os judeus quais eram os livros sagrados que deveriam compor a finalização, o desfecho, né, total das Sagradas Escrituras. Então os saduceus, que é uma estirpe lá dos judeus, só acreditavam na Torá. Os fariseus, nos profetas e nos escritos, que a inspiração ainda não tinha sido concluída. Então os fariseus e os saduceus tinham essa divisão entre eles, né? Então você entendeu aqui que o Antigo Testamento já estava fechado até nos profetas. Porém, nos escritos, que são os livros de Salmo, Provérbios, né, e outros livros que nós temos na nossa Bíblia, ainda não estavam definidos. Estavam em debates no tempo de Jesus. Então você percebe o quê? Você percebe que no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, a Bíblia ainda não estava sendo definida, não estava fechada. E na pregação apostólica, quando Jesus enviou os apóstolos para pregar, ele disse, né? Está lá em Marcos 16:16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ora, todo mundo, naquela época, não era só a região da Palestina, né, ali da Terra Santa, mas todo mundo era todo o Império Romano, que era vasto, que era imenso. Então Jesus tinha dado a eles esse mandato, e de por todo mundo. E todo mundo, qual era a língua que se tratava naquela época? Né? Que se falava? A língua grega. A língua grega. É como o inglês hoje. Hoje muitos países falam inglês. Então, não era diferente no tempo de Jesus e dos apóstolos, porque o império que tinha sido, antes do Império Romano, tinha sido o Império de Alexandre o Magno, que eu vou tratar isso mais para frente, era o Império Grego. Então, se misturou o Império Grego, quando daí os romanos abateram, né, o Império de Alexandre Magno. Então, houve essa mescla, né, que nós chamamos de Império Greco-Romano, que misturou a cultura, misturou as religiões, misturou os costumes, e prevaleceu a língua grega em muitos dos países ali do Império. Então, os apóstolos foram enviados para essa imensidão de cidades, países, né, para evangelizar, e tinham que evangelizar em grego, porque era a língua que se falava na época. Então, para vocês entenderem a diferença entre a Bíblia hebraica, que eu comentei com vocês ali, né, a Tanakh, que era a língua dos judeus da época, para uma outra tradução bíblica, que era a tradução de Alexandrina, a versão dos 70. Você vai ouvir muito isso, a versão dos 70, que é na língua grega, também chamada de Septuaginta. Essa era a segunda Bíblia que estava ali nesse contexto da época dos apóstolos e de Jesus. Então, eu vou dizer para vocês o que significa essa Bíblia, como se deu, como se desenvolveu, né, essa tradução da Septuaginta, que é a tradução grega. Um pouquinho de história bíblica aqui também para nos ajudar, né, para a gente também conhecer um pouquinho do mundo bíblico, da história, né, do contexto bíblico. Não sei se vocês sabem que lá no ano 587 a.C., o povo de Deus foi abatido por Nabucodonosor, que era o rei, né, da Babilônia, que massacrou o povo judeu, vamos dizer assim, trouxe para o exílio. Exílio é diferente de cativeiro, porque assim, o cativeiro é você prender, você tornar escravo, né, um povo. No caso, o exílio não é isso. O exílio seria você dar liberdade para aquele povo nas suas próprias terras. Tem uma certa limitação, mas ainda não é especificamente um cativeiro, uma escravidão. Então o povo ficou no exílio da Babilônia sob o domínio de Nabucodonosor. Em 538, Ciro, o rei da Pérsia, venceu o povo da Babilônia, venceu o povo de Nabucodonosor, né? E automaticamente ele toma autoridade sobre todo aquele território, né? Então ele abateu o império da Babilônia, só que ele deu ao povo judeu a liberdade de voltar para Jerusalém, para a sua terra, para a Palestina. Deu essa liberdade, né? Embora estivesse sob o domínio persa, mas ele deu essa liberdade do povo voltar novamente a Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir as muralhas.
E por isso que nós temos ali em 520, sob o governo de Neemias, que era o governador da época, e Esdras, o sacerdote, nós temos ali o início da reconstrução do povo de Jerusalém, a reconstrução das muralhas, dos costumes, né, da fé judaica. Então era um período que não tinha reis também. Quando chegou em Esdras e Neemias, foi um período que não houve mais reis até Jesus. E depois o Império Persa, ele foi vencido, ele foi abatido pelo Império de Alexandre Magno, né? Magno significa grande. Então o grande Alexandre Magno, que era o rei da Macedônia. Então esse Alexandre Magno, ele construiu um grande império. Só que ele teve uma vida curta. Ele viveu pouco tempo e a autoridade então passou para os seus generais, para 2 dos seus generais, os seus maiores generais. Então aquele império que Alexandre Magno tinha conquistado, e por curto prazo, porque ele morreu brevemente, ali em 323, Ptolomeu I se tornou o rei do Egito. O Egito fazia parte ali do Império, né, do grego. E então, ali no Egito, um dos generais de Alexandre Magno tomou o domínio. E no ano 200, aqui é importante que você recorde agora, que você até, se possível, se você puder anotar, exatamente, irmãos, no ano 200 antes de Cristo, isso aqui nós estamos, lembre bem, né, que nós estamos antes de Cristo, Cristo não tinha nascido, então 200 anos antes de Cristo, no ano 200 especificamente, Ptolomeu II, né, ele tinha como lema, na biblioteca ali de Alexandria, e antes disso eu até esqueci de falar, mas pode anotar aí, Alexandre Magno, quando estava vivo, ele construiu ali no Egito uma das maiores bibliotecas do mundo. Né? Ele queria ter todos os livros, tanto que o lema era esse, o lema do de Alexandre Magno, adquirir um exemplar de cada manuscrito existente na face da Terra. Então tudo que era literatura, tudo que era escrito, tudo que era possível compilar, escrever naquela época, dos antigos, né, e dos povos também, Ptolomeu II queria que tivesse nessa biblioteca construída por Alexandre Magno. E tanto que o tema era esse, ter todos os manuscritos. Inclusive os manuscritos da Bíblia hebraica, do povo judeu. Então o que ele fez, Ptolomeu? Ele convocou lá da Palestina, a Palestina era perto do Egito ali, né? Alexandria era ali no norte do Egito. E a Palestina ficava, vamos dizer, era fronteira com o Egito. Então ele convocou, Ptolomeu II convocou rabinos, entendidos das Sagradas Escrituras do povo judeu, né? Pessoas adestradas nas Sagradas Escrituras, para fazer o quê? Para fazer a tradução da Bíblia hebraica para o grego, que era a língua deles, a língua do povo de Ptolomeu. Então esses 70 rabinos judeus foram até ali Alexandria, ficaram bastante tempo traduzindo aquela Bíblia do hebraico para o grego. E foi assim que se deu, então, a versão que nós chamamos de Septuaginta, a versão dos 70. E daí, quando chegou aqui, nós estamos no ano 100. Vamos dar um salto maior, né? Vamos sair lá do ano 200 antes de Cristo para o ano 100 depois de Cristo, que esse ano 100 é a era que já tinha finalizado os escritos apostólicos, né? As cartas de São Paulo, os evangelhos, já tinha finalizado. Então, o que ocorreu nesse ano 100 especificamente? Nesse ano 100, os judeus, em vista da pregação apostólica que estava acontecendo ali, né? Dos cristãos que estavam evangelizando, e nesse primeiro caso, os apóstolos, né? São Paulo e os demais, os judeus perceberam que a pregação apostólica estava se dando segundo aquela tradução grega do Septuaginta, dos 70. Porque eles tinham que evangelizar todo o império, e a maioria do império, a língua comercial, a língua tradicional era o grego. Então, os apóstolos, agora grave bem isso, os apóstolos pegaram a tradução dos 70, e não da Bíblia hebraica, mas pegou a tradução dos 70 para poder fazerem as suas evangelizações, os seus ensinos, as suas pregações. E o que aconteceu então? Os judeus tradicionais daquela época fizeram como que uma excomunhão dos cristãos da sinagoga. Então, naquele exato momento ali, os cristãos foram proibidos de pregar nas sinagogas.
porque eles estavam pregando na versão dos 70, que não era a versão dos judeus daquela época. Então, o que fizeram aqueles judeus? Eles fizeram um sínodo, no ano 100, gente, ó, no ano 100, fizeram um sínodo, chamado Sínodo de Jâmnia, né, e colocaram alguns critérios para fechar agora, né, a Bíblia deles, para dar um desfecho, para definir qual era a Bíblia dos judeus. Porque lembram que eu falei ali atrás? Que a Torá estava definida, que os profetas estavam definidos e que os escritos ainda não estavam definidos, e que foi justamente nesse momento aqui, nesse ano 100, que eles definiram a Bíblia hebraica. E botaram como critérios simplesmente nacionalistas, né? O critério deles era o seguinte: deveria ter sido escrito na Terra Santa, escrito somente em hebraico nem aramaico, e nem em grego, que não deveria ter sido escrito em grego nem aramaico, escrito antes de Esdras e sem contradição com a Torá ou lei de Moisés. Então, meus irmãos, foi exatamente essa tradução que os protestantes pegaram, essa tradução do Sínodo de Jâmnia. Porque não sei se você sabe, e eu comentei isso nos programas passados, existe uma diferença entre nós católicos e os protestantes. Nós católicos acreditamos num tripé, que é, lembra disso? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Então, 1500 anos depois, através de Martinho Lutero, houve uma ruptura nisso. E eles ficaram somente com a sola Escritura. Então, a fé dos protestantes a partir de 1500 está baseada, está afirmada, fundada somente nas Sagradas Escrituras. E nós católicos, nós cremos nessa tradição e nesse magistério. Nós cremos que a Igreja Católica é a continuação do corpo de Cristo na história, diferente dos protestantes, que tem que fazer um esforço arqueológico, um esforço histórico para entender o porquê da diferença da Bíblia nossa para a Bíblia deles. Então eles foram procurar e encontraram isso aqui, né? Que lá no ano 100 os judeus tinham definido a Bíblia deles sem aqueles livros que eu comentei no primeiro slide ali, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, sem aqueles livros. Então ficaram 7 livros fora das Sagradas Escrituras da língua hebraica, né, do povo nesse Sínodo de Jâmnia, justamente por causa desses critérios nacionalistas, né? Só que, uma pergunta que não quero calar. Veja bem, por que os protestantes aceitam a autoridade da Igreja que definiu os 27 livros do Primeiro Testamento e não aceitam a autoridade da mesma Igreja que definiu os 46 do Antigo? Você entendeu a minha pergunta? Porque quem definiu, se você recordar lá do nossos primeiro programa, quem definiu ali pelo ano do século III, quem definiu quais os livros que entrariam no canon bíblico foi a Santa Igreja, foi o Sagrado Magistério, foi os Santos Padres, foi o Santo Papa, Santo Padre o Papa, juntamente com o Magistério, que é os bispos. Então a pergunta que não quero calar é essa: por que os protestantes aceitam a autoridade dessa igreja que definiu os 27 livros e não aceita a autoridade dessa mesma igreja que definiu os 46 livros? Tem alguma coisa errada aí? Tem uma certa incoerência nisso? Qual é o critério? Qual é o pressuposto que faz com que uma hora eu aceite e uma hora eu não aceite? Então aqui a gente já vê que existe uma incoerência. Mas se nós vermos ali na história, o próprio Martinho Lutero, ele colocou meio que separado, mas ele aceitou esses 7 livros, né, que hoje que os protestantes atuais não têm mais. O Martinho Lutero aceitou. Foi lá no século XIX, posteriormente, que daí então definitivamente os próximos protestantes não tiraram definitivamente os 7 livros das Sagradas Escrituras. Então veja o seguinte, olha só que interessante, gente. Isso aqui são fundamentos, né? São fundamentos. Veja se você vai me entender. Quando os apóstolos começaram a pregar, e quando o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João começaram a escrever
as Escrituras, suas cartas, é interessante constatar o seguinte, que das 350 citações que eles fizeram, porque você pode ver, tem alguns trechos bíblicos, eu vou colocar eles aqui para você depois dar uma olhada, que os apóstolos, nas suas escritas, nas suas cartas, eles fizeram algumas citações do Antigo Testamento. E, interessante, ao fazer citações do Antigo Testamento, eles pegaram, sabe que tradução? A tradução hebraica, a tradução grega, do Septuaginta, do 70. Então, das 300, porque existem 350 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. E 300 são todas as versões do 70, da língua grega. Então, quer dizer que demonstra que a Bíblia completa, que os apóstolos citavam a Bíblia, usavam, manuseavam e pregavam segundo aquela Bíblia do grego. E aqui está alguns exemplos para você depois pegarem em sua Bíblia, né? Romanos 1, versículos 12 a 32. Ele faz referência de sabedoria, que era um livro, que é um livro que os protestantes não têm, porque pegaram. Eu tô repetindo aqui para você tentar assim decorar isso. Porque a gente está num estudo, está numa formação, está num ensino, e eu sei que às vezes citações de anos, a gente vai, né, colocando algumas situações aqui, é muita informação, então fica muito difícil às vezes a gente decorar. Então, por isso que eu peço que você tenha um caderno, que você tenha aí uma caneta, pare na frente com muita atenção e faça suas anotações precisas. Então vamos voltar aqui. No Novo Testamento, São Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 1, 12 e 32, ele se refere a um daqueles 7 livros, que é a sabedoria. Romanos 13 se refere à sabedoria também. Mateus, o apóstolo Mateus, né? Ele faz citação do livro de sabedoria. Tiago, o apóstolo Tiago, na sua carta, faz citação de Eclesiástico. Mateus, novamente, faz citação de Eclesiástico. O livro de Hebreus faz citação do livro de Macabeus, no tempo ali de Esdras, posterior a Esdras, que é um dos livros que não está na Bíblia protestante, que porém está na Bíblia católica e dos apóstolos. Apocalipse faz citação de Tobias, né? Então veja o seguinte, você entendeu? Que os apóstolos fazem citação da tradução grega. Está mais que evidente, está mais do que claro que os apóstolos utilizavam esses livros que hoje os protestantes não têm. Também é interessante lembrar, o próprio Mateus, quando ele faz referência ali da profecia de Isaías sobre o nascimento de Jesus, ele faz citação da Bíblia grega, ele fala o seguinte: eis que uma virgem conceberá e dará à luz, lá em Isaías 7, né? Que é a profecia sobre o Messias, sobre o nascimento de Jesus, sobre o Emanuel. E ele coloca exatamente essa tradução grega, uma virgem. E se você for olhar na Bíblia hebraica, está uma moça, uma jovem. Então veja, o próprio apóstolo Mateus faz citação da língua grega. E claro, como eu falei, das 350 citações que os apóstolos fazem, 300 são da Bíblia grega. Mas também, irmãos, a gente recorda que o católico não se fundamenta somente nas Sagradas Escrituras. Nós temos, a posteriori, os santos padres, né, os pais da nossa fé, que conseguiram interpretar corretamente as Sagradas Escrituras e aí se desenvolver a nossa doutrina, a nossa fé, que nós queremos até hoje, né? Esses são os pais da nossa fé, por isso patrística, né? Que são os primeiros, aqueles que se aprofundaram, que estudaram, que se desdobraram, né, nas Sagradas Escrituras e que foram também conterrâneos ali dos apóstolos. Muitos deles conheceram os próprios apóstolos, né? Foram discípulos dos apóstolos. Então nós vamos ver que alguns deles, eu não vou colocar muitos, mas existiria uma lista enorme, mas eu botei alguns só para você verificar como é importante também perceber aqui, por exemplo, São Clemente de Roma. Sabe quem foi São Clemente de Roma? Foi o 4º Papa da nossa igreja. Nós tivemos São Pedro, que foi nosso primeiro Papa, Lino, Cleto e Clemente. Ele viveu no ano 95, muito conterrâneo, muito próximo dos apóstolos. E ele, nas suas cartas, uma carta que ele escreveu para Coríntios, ele citou Judite, que é um daqueles 7 livros que os protestantes não têm, Sabedoria, Fragmentos de Daniel, Tobias e Eclesiástico. Livros rejeitados pelos protestantes. Então, quer dizer, o nosso 4º Papa e santo foi também
uma autoridade da época que citou esses livros. Comprovando assim para nós, é claro, que a tradução dos 70 ali da língua grega é a tradução que nós temos hoje. O pastor de Hermas, que era um bispo também na época, né, no ano 140, ele faz amplo uso do Eclesiástico e do Macabeus, também citando um daqueles 7 livros. Santo Hipólito de Roma, né, um grande teólogo da época, morreu mártir, e o martírio dele foi violento, né, foi bárbaro, né? Esticaram ele com 2 cavalos, né? Então foi um martírio muito violento, mas um homem que morreu por sua fé. Você vê bem aqui, claro que são tempos de martírios, né? Esses primeiros apóstolos, os primeiros evangelistas, eles foram homens assim que deram a sua vida mesmo pela causa. Então, aqui, eles não estão morrendo por qualquer coisa, né? Estão morrendo pelo essencial da vida deles, o tesouro que eles conheceram, né? Que é Cristo. E Cristo através dos apóstolos, e Cristo através da tradução, e Cristo através da pregação. Por isso, Santo Hipólito fala o seguinte, que ele comenta, né, o livro de Daniel, alguns fragmentos deuterocanônicos. Agora eu quero perguntar para você, vamos ver. Se você está acompanhando em casa com alguém, faça a seguinte pergunta agora para a pessoa que está aí do seu lado, se você tem alguém junto com você. O que é um deuterocanônico? Quero ver se vocês estão aprendendo. O que é um deuterocanônico? Responde aí para a pessoa que está do seu lado. Eu vou responder aqui. Deuterocanônico é aqueles livros que foram aceitos depois, né, numa segunda lista. A primeira teve alguns livros, se você recordar, se você voltar lá nos nossos primeiros programas, que o protos-canônicos são aqueles livros que foram aceitos de primeira, e os deuterocanônicos de segunda. Os deuterocanônicos são justamente esses 7 livros, que depois a igreja aceitou, né? Então, Santo Hipólito de Roma comenta que o livro de Daniel, alguns fragmentos do livro de Daniel, os deuterocanônicos são aqueles livros rejeitados, né, pelos judeus de língua hebraica, e cita como Sagrada Escritura, Sabedoria, Baruque, Tobias e 2 Macabeus. Então aqui nós já temos bem claro, bem evidente que ali os nossos primeiros padres apostólicos, eles citavam esses livros que hoje alguns irmãos não consideram. E claro, para definir totalmente, né, os concílios da nossa igreja, né? Não sei se você recorda o que é um concílio. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado o que é um concílio mesmo. Existem os concílios regionais e os concílios ecumênicos. O concílio ecumênico é toda a igreja, todos os bispos de todas as igrejas, de todas as dioceses do mundo, reunido com o Santo Padre, o Papa. E tem os concílios regionais, né? Que é de uma arquidiocese, de uma província, né? E nesses concílios, então, foram definidos, e justamente ali no concílio de Hipona, no ano 393, a época ali de Santo Agostinho, ali exatamente na época de Santo Agostinho, estava fechado o cânon católico, o cânon bíblico, né? E também outros concílios confirmaram isso, o concílio de Cartago, o concílio de Cartago IV, de Trullos em 692, e daí principalmente os concílios ecumênicos de Florença, de Trento, e por último, o concílio Vaticano I de 1870. Que confirmaram todos tudo isso, né? Porque, não sei se você sabe, mas o Espírito Santo nunca se contradiz, né? Quando um Papa, quando a igreja reunida com o Colégio Apostólico define um dogma de fé, outro Papa e posteriores Papas nunca vão negar aquele dogma, porque é definitivo, é inalterável. Jesus disse em Lucas 10:16, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então veja, as Sagradas Escrituras, através do evangelista Lucas, narram uma fala de Jesus, que diz, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Está se dirigindo a quem? Aos apóstolos. E a Bíblia, Jesus não diz, quem lê a Bíblia, a mim ouve, mas sim, quem vos ouve, a mim ouve. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Que para entender bem as Sagradas Escrituras, nós temos que ouvir, dar atenção àqueles que são as autoridades investidas por Cristo para interpretar corretamente as Sagradas Escrituras. Aqui eu faço menção novamente aos nossos primeiros programas. Você recorda muito bem que ali um dos primeiros slides do primeiro programa fora dito que, citando ali uma carta de São Pedro, a carta de São Pedro, né? Que as Sagradas Escrituras não pode ser de interpretação pessoal,
e que deveria ter, né, de fato, estar sob o domínio, né, da Sagrada Tradição. Então, quero dizer para você entender bem esse livro, que é muito complexo, que tem vários contextos, né, você tem que se basear no que diz o magistério. Então, quando você pega um catecismo na igreja, até para dizer para você assim, você me pergunta, como fazer um bom estudo bíblico? Como fazer um bom estudo bíblico? Eu até vou dar o meu testemunho aqui rapidamente, quando houve a minha conversão lá na minha adolescência, que se deu dentro do movimento da renovação carismática, de retiros que eu fiz, de encontros que eu tive, né? Até para causar um pouquinho de inveja em você, meu primeiro retiro foi com o Padre Léo, né? O saudoso Padre Léo, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, e posteriormente também com outros grandes pregadores, grandes pessoas espirituais, né? Que graças a Deus foram canais de Deus na minha vida, para que eu pudesse, primeiramente, conhecer a fé católica e me aprofundar nela. E eu lembro ali um longo tempo de caminhada, novinho ainda, 15, 16 anos, alguém me falou, eu não recordo quem foi, algum retiro, algum encontro, falou sobre o catecismo da Igreja Católica e eu comecei a manusear, e daí dentro das nossas formações também de renovação carismática, nós temos alguns temas específicos, né, que a gente trata, e lá fazia muitas citações do Catecismo da Igreja Católica, aquilo encheu meu coração, me fez cada vez mais então buscar, né, o entendimento das Sagradas Escrituras através do Catecismo. Então eu me debrucei, às vezes ficava uma tarde toda lendo o Catecismo da Igreja Católica, e só para você ter uma ideia, cada página que você abrir desse livro, do Catecismo da Igreja Católica, faz referência a citações bíblicas. Você pode abrir todas as páginas, mas tem aqui 1000 e poucas páginas. Se você pegar uma por uma, ela faz citações da Bíblia. Então é a maneira mais correta de a gente fazer não digo que é a mais correta, mas é um meio também, é um caminho também de nós nos aprofundarmos e entendermos corretamente as Sagradas Escrituras. Porque o que está aqui? Aqui é o Sagrado Magistério, que, lendo as Sagradas Escrituras e lendo a tradição da igreja, os primeiros padres, os padres apostólicos, ali que eu falei para vocês, né, a patrística, os escritos ali do início do cristianismo, eles conseguem, por autoridade de Cristo, interpretar corretamente. Aqui está a interpretação correta da Sagrada Escritura. Então, se você quer entender corretamente algumas situações, é só pegar o Catecismo da Igreja Católica, tá? Uma sugestão que eu te dou. Eu sei que também no próprio Catecismo da nossa Igreja Católica tem alguns temas difíceis, mas existem, graças a Deus, também cursos, né, dentro, nas próprias, alguns sites, dentro das nossas redes sociais, né. Posso citar aqui o Padre Paulo Ricardo, dá um curso de Catecismo da Igreja Católica, eu acho que o professor Felipe Aquino também tem. Eu acho que tem muitas autoridades hoje, sacerdotes, até bispos, graças a Deus, ensinando sobre temas bem específicos que estão inseridos dentro do Catecismo da Igreja Católica. Mas, se você for procurar mesmo de verdade, nós estamos assim recheados de bons conteúdos na internet, né? Claro que sempre tem no meio disso tudo, né, o joio. Então, tome cuidado, né? Peça ajuda aos universitários, né? Peça ajuda aí a alguém que você tem como referência de bons católicos e peça a eles uma ajuda. Olha, pode me dizer me indicar quem que pode me orientar nesse sentido? E esse programa quer justamente fazer isso, tá? Temos muito caminho pela frente ainda. Esse aqui é apenas um tema, mas se Deus quiser, você rezar por nós e Deus nos conservar, nós iremos tratar de tantos outros temas que eu tenho certeza que hoje é dúvida, é um peso, é uma realidade ainda não constatada por você, mas que a posteriori nós vamos tratando dela, tá bom? Fique conosco. Então, as Sagradas Escrituras é somente um fruto, né, da árvore que é a igreja. É somente um fruto. Como eu falei, nós temos a Sagrada Tradição também. Então, a laranja e a maçã só dão em macieira, a maçã na macieira e a laranja na laranjeira, né? Então, querendo dizer o seguinte, que os livros que nós temos hoje, que foram aceitos lá, né, veio da igreja, é um fruto da igreja. A palavra de Deus é um fruto da igreja, como tantas outras realidades.
os sacramentos, as orações que nós temos hoje, as devoções, né? E tantas outras realidades no conjunto, no contexto eclesial de igreja que nós temos, tudo é fruto, meus irmãos, tudo é fruto da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Então, durante os 1500 anos, a Igreja Católica conservou as Sagradas Escrituras e transmitiu a seu povo através das missas. Lembra que eu falei lá num dos programas que foi através da missa que a palavra de Deus ela foi transmitida, né? Então, as pessoas que lá, do início, que participavam da missa, ouviam as Sagradas Escrituras, porque, como eu disse também, não estava assim, né? Não era papel, era em pergaminhos, e era uma coisa caríssima. Isso é rara a pessoa que tinha. Então, as igrejas principais tinham essas cartas, esses manuscritos, né? E ali na missa, era que foi verificando na hora da pessoa lá fazer a leitura daqueles pergaminhos, os velhos bispos, vocês recordam? Os velhos bispos eram aqueles que foram próximos dos apóstolos. Então, quando se lia um trecho, alguma passagem bíblica, aqueles bispos, né, com aquele faro, com aquela agucidade, percebiam, isso aqui é de Cristo, isso aqui não é. Então, foi através da missa que a igreja foi percebendo, então, o que era de Cristo e o que não era. Então, era um escrito em pergaminhos, como eu falei, com tinta especial, e foi feito pelos monges, a posteriori foi feito pelos monges. Eu só fiz aqui uma introdução para a gente tratar agora, a título de curiosidade, sobre o que de fato que é um pergaminho, o que é um papiro, né? Como foi escrito, quem escreveu. Porque eu não sei se você sabe, os originais, né, ali escritos por apóstolo Paulo, pelos apóstolos, né, não tem mais. Né? Isso se decompõe porque o papiro, nós vamos ver ali adiante, e o pergaminho são materiais que com o tempo se decompõem. Então, nós temos o que hoje? Nós temos as cópias, que são os manuscritos. Né? E nós vamos ver então, nesse programa, como é que se deu isso, como é que foi desenvolvido isso, o que é um papiro, o que é um pergaminho. Amém? Mas antes disso, antes dos apóstolos, antes de Cristo, lá no Antigo Testamento, e a cultura da época, e os povos antigos, os povos que nem eram judeus, e outros povos que compactuavam daquele mesmo tempo, eram contemporâneos aos judeus, lá no Antigo Testamento, a escrita era feita cuneiforme. O que é essa escrita cuneiforme? Existia uma biblioteca lá, em que as pessoas, através de uma ferramenta, um prego, né, alguma coisa da estrutura de ferro, né, escreviam nos tijolos, nos tijolões que chamavam, nos tijolões. Então escreviam. Essa era a forma que na antiguidade eles conseguiam repassar a sua história, os seus costumes, a sua vida, né? E tudo foi destruído, sabe quando? Agora quero ver se você recorda. Quando Alexandre Magno, o rei da Macedônia, dominou o Império Persa. Então Alexandre Magno devastou o que era da cultura babilônica lá e construiu então aquela grande biblioteca que eu comentei com vocês, né? Então a escrita cuneiforme começou a parar de existir. Né? O que é um papiro? Alguém de repente tenha perguntado: papiro? O que é papiro? Papiro é uma planta que cresce nos mangues do rio Nilo, no Egito. Então, eles cortavam o filamento dessa planta aí, o papiro, né? Cortavam ela, saía um filamento em tipo de folha. Então, os primeiros escritos lá, né, antigamente, eram escritos nesses papiros, que é essa planta aí. E só podia ser escrita de um lado. Depois surgiu em Pérgamo, na Ásia Menor, por isso pergaminho, né, que vem de Pérgamo, que eles descobriram que nas peles dos animais, de ovelhas, de cordeiros, podiam-se também fazer escritos. E o interessante é que a diferença do pergaminho, ele dura mais tempo e dá para escrever dos dois lados. Né? Então ele tem uma consistência maior, tem uma resistência maior do que o próprio papiro. Isso aqui já é uma evolução, né, da escrita. E palincesto, agora o palincesto significa o seguinte: nesses pergaminhos, você podia escrever em cima do que já tinha sido escrito antes. Então, por isso que o palim é de novo, e psal, cesto ali, né? Risco. Escrever de novo, riscar de novo. Então, o pergaminho também tinha essa vantagem.
que você podia, depois de ter escrito algo, às vezes, né, acontece conosco, né, não tinha liquid paper, né, não tinha caneta corretiva, então era a maneira de eles escreverem. Então o pergaminho tinha essa propriedade também. Tinha duas maneiras de confeccionar os papiros e os pergaminhos. Uma das maneiras, e até o apóstolo, aliás, o evangelista Lucas, né, ele faz citação, não sei se vocês recordam, quando Jesus se apresenta para o povo, lá em Lucas, se eu não me recordo, Lucas 4:20, né, Jesus pega o livro, desenrola o livro, o rolo do livro, né, e é onde Jesus faz aquele pronunciamento magnífico, né, citando o profeta Isaías, né, dizendo que ele é o Messias que viria, né. Então, quando Jesus fez aquilo, os judeus da época ali, da sinagoga, ficaram assustados com ele e quiseram até jogar Jesus do monte para baixo, né? Para matar Jesus, no caso. Então, porque Jesus disse assim, as escrituras estão se cumprindo exatamente nesse momento. Porque a pessoa do qual Isaías escrevia sou eu. Jesus queria dizer para eles, né? Então, só para lembrar vocês que justamente isso, Jesus abriu o rolo. Está ali até uma foto para você dar uma olhada, né? E essa é uma maneira de confeccionar um papiro ou um pergaminho. Uma segunda maneira, chamada códex, ou código, né, na nossa linguagem, código, que é colar as folhas uma em cima da outra e depois costurar do lado. Eu acho que é bem parecido com o nosso caderno do dia de hoje, né? Então, em vez de... A outra lá, você lembra que é costurar, em termos, né, faz um rolo enorme, costura, e essa já mais prática, me parece, né? Parece um caderno até. Você cola uma em cima da outra e depois costura. Esse é uma nova maneira de confeccionar os escritos. Agora, uma curiosidade interessante, meus irmãos. Nós temos até hoje, irmãos, nós temos 5.200 manuscritos, ou seja, cópias do Novo Testamento, das Sagradas Escrituras. Você sabe o que quer dizer, o que é isso? 5.200 cópias, nenhuma literatura, nenhum clássico, nenhum filósofo, nenhum autor da antiguidade e da posteridade, né, tinham cópias tão numerosas como nós temos hoje das Sagradas Escrituras. Só para você ter uma ideia, hoje se tem reservado em museus pelo mundo afora, e também é preciso que eu diga para você o seguinte, isso aqui não está no Vaticano, isso aqui não está numa reserva católica. Isso aqui está em museus pelo mundo afora. Museus em Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Jerusalém. Né? Esses manuscritos das Sagradas Escrituras estão em museus específicos. E considere o seguinte, que não se vende esses escritos por nada nesse mundo. É uma relíquia da humanidade. É uma das maiores relíquias da humanidade, são os escritos das Sagradas Escrituras. Nós temos 81 papiros, 266 códices maiúsculos, 2.754 códices minúsculos e 2.135 lecionários. Aqui também não vou me especificar o que de fato é cada coisa, né? Mas só para você entender que são manuscritos das Sagradas Escrituras. O papiro mais antigo, não sei se você recorda, eu já falei isso numa aula anterior, é o papiro de Highland, que está na Inglaterra, no Museu de Manchester, né? Lá na Inglaterra, em Manchester. Até coloquei uma foto ali, ó, que é olha só, sabe quando é essa cópia, esse manuscrito? Do ano 120, do Evangelho de João 18, 31 e 33. Olha só, é uma cópia, um manuscrito ali, do Evangelho de João. Olha só, São João escreveu o seu Evangelho e suas cartas no ano 100. Nós temos aqui, há 20 anos depois, uma cópia. É a cópia mais antiga que nós temos na humanidade. A cópia mais próxima do original que nós temos hoje na humanidade. Só para você ter uma ideia, os autores clássicos, né, como você conhece alguns, né, Platão, Cícero, Horácio, Virgílio, que são os clássicos, né, da filosofia, enfim, da literatura antiga, só para vocês terem uma ideia. É uma comparação muito interessante isso. Virgílio, por exemplo, do ano 19 a.C., né? A cópia mais próxima dele é 350 anos depois. Horácio, 900 anos. Júlio César, 900 anos também. O Platão, que é bem conhecido, né, na filosofia, a cópia mais próxima do original é 1.300 anos. E olha só que interessante. E dos evangelhos,
A cópia mais próxima é 20 anos depois. Olha a diferença nossa, das Sagradas Escrituras, dos clássicos da literatura, da filosofia, enfim. Né? Veja qual a diferença. Aqui também é interessante pontuar e dizer para vocês que a igreja sempre teve inimigos. Vocês sabem disso. Até hoje, a igreja católica é cercada de inimigos. Né? Não falta gente querendo destruir a nossa fé, não falta gente querer burlar, querer derrubar, querer denegrir, querer manchar com a nossa fé, dizer que é uma farsa, que é uma mentira, que é uma ilusão, né? Não falta gente querendo fazer isso, mas não conseguem. E lá no século XIX, mais precisamente em 1800 e alguma coisa, que agora não recordo, existiam alguns críticos, né? Gente assim da alta cultura, da alta intelectualidade, né? Os críticos racionalistas, Renan, Harnack, Voltaire, né? Muitos de vocês conhecem Voltaire, Diderot, enfim, foram esses homens que construíram ali na França, naqueles anos, a grande enciclopédia francesa. Então são mentes, vamos dizer assim, brilhantes, são intelectuais da época. E foram eles também os baluartes da Revolução Francesa. E no intento, no desejo de derrubar a fé católica, eles fizeram o seguinte, eles pensaram em fazer o seguinte, eles pensaram em pegar as Sagradas Escrituras, estudá-las para depois trazer para a humanidade que tudo aquilo ali era apenas uma farsa, uma mentira. Sabem quantos anos esses críticos racionalistas ficaram em cima desses estudos para derrubar a fé católica? 50 anos, gente. E olha só, depois desses exaustivos anos de estudo, de aprofundamento, tentando destruir, né, tudo que era da fé católica, olha o que eles declararam no final. Renan, por exemplo, é um caso. Renan era um crítico racionalista da França, e na sua obra Via de Jesus, ele diz o seguinte: em suma, admito como autênticos os 4 evangelhos canônicos, quer dizer, ele está admitindo que são autênticos. Harnack, racionalista alemão, foi obrigado a afirmar: o caráter absolutamente único dos evangelhos é hoje em dia universalmente reconhecido pela crítica. Quer dizer, todos eles tiveram que se dobrar, todos eles tiveram que aceitar, né, segundo a honestidade intelectual, porque eram cientistas que acredito que de fato tinham honestidade intelectual, e diante ali das evidências tiveram que se dobrar e por fim disseram o seguinte: trabalhamos 50 anos febrilmente para extrair pedras da cantaria que serviram de pedestal à Igreja Católica. Quer dizer, em vez de terem realizado aquele intento de destruir a fé, pelo contrário, levantaram a nossa fé católica. Porque, não sei se você concorda comigo, uma coisa é você ser defendido por gente, né, aquela coisa do vendedor, né? Eu sou suspeito a falar, né, do produto. Agora, quando é alguém de fora, que pelo contrário, tem aversão e que depois se desdobra para verificar as evidências, e essas pessoas depois chega por fim a uma definição de que tudo aquilo é verdade, é interessante para o aumento da nossa fé católica. Graças a Deus, Deus não se deixa vencer. Então, nesse momento, eu quero que você pegue a sua Bíblia, você que está em sua casa, pegue o Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, que vai dizer o seguinte, versículo 1. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes. Olha só essa profecia de Jesus. Vedes todos esses edifícios? Vocês estão vendo todas essas construções? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. É uma profecia de Jesus que se cumpriu exatamente no ano 70. Jesus já tinha ascendido ao céu, né? Já tinha passado por sua paixão, morte, ressurreição e ascendido ao céu, estando à direita do Pai. No ano 70, acontece que o imperador daquela época, Tito, ele devasta Jerusalém, destrói o templo, destrói tudo que era sagrado e tudo que era a construção. Esses edifícios que Jesus comentou aqui para os apóstolos. Vocês veem tudo isso?
tudo isso aqui será destruído. Exatamente no ano 70, pelo imperador Tito, isso é destruído. Os manuscritos de Qumran, difícil de dizer, né? Nem sei se está certo essa pronúncia, manuscritos de Qumran, são manuscritos que foram achados ali na Terra Santa, né? Pertinho do Mar Morto, em 1947. Quando houve esse ataque, essa derrubada, né, ali de Jerusalém pelo imperador Tito, alguns monges judeus, e eu não estou falando aqui de monges cristãos, não se trata de monges cristãos, mas ali os judeus, em previsão de conservar ainda os seus costumes, as suas escrituras, eles se refugiaram numa gruta chamada Gruta de Qumran, e viviam ali como monges, a fim de que, num tempo mais breve ou num tempo mais agradável, eles pudessem retornar novamente a Jerusalém e viver a sua fé, mas isso não se deu. E claro, esses monges morreram e ficou nessas grutas algo bem interessante que nós vamos agora revelar a você. Aconteceu que, no ano de 1947, um beduíno estava ali cuidando do seu rebanho e uma das cabras ou cabritos desse beduíno se perdeu e caiu numa gruta. E ele foi lá para resgatar a cabra ou o cabrito e encontrou lá um vaso. Até tem, né, tirei uma ilustração de um vaso fechado, lacrado, que tinha um manuscrito dentro. E por ignorância, aquele beduíno ele foi ao mercado de Jerusalém com o propósito de vender aquele manuscrito, né, ganhar um trocado, vamos dizer assim. E naquele exato momento estava passando um professor da universidade hebraica, lá de Jerusalém. Estava passando um professor, ele viu aquilo, disse: o que é isso? Eu encontrei lá numa gruta e quero vender porque eu não sei o que significa, não sei o que é. Encontrei lá. E o professor, né, entusiasmado com aquilo, comprou por $50 aquele manuscrito. E depois o professor vendeu na Universidade de Jerusalém por $250 mil. É uma pequena diferença, né? Então, hoje, lá no Museu de Jerusalém, onde estão alguns dos manuscritos, eles não vendem nem por $1 milhão, né? Porque é uma relíquia, é um achado histórico de grande valiosidade, né? E esse manuscrito que o beduíno encontrou é o escrito dos 60 e poucos capítulos de Isaías. Agora veja bem, a cópia mais antiga que nós tínhamos antes desse achado do beduíno era de 1000 anos da nossa era cristã. 1000 anos, imagina, a nossa cópia mais antiga que nós tínhamos era de 1000 anos. E ele achou, essa cópia que ele achou lá na gruta de Qumran, era uma cópia do ano 70 antes de Cristo. Olha só, que interessante, que fenômeno, que distância, né? E sabe o que é interessante mais, meus irmãos? O interessante é que a cópia mais antiga que nós tínhamos, que era, né, 1000 anos depois disso aí, ela é fielmente idêntica à cópia do ano 70. Olha que maravilha. Você consegue entender o que eu quero dizer? Que aquela cópia de 1000 anos atrás era a mesma cópia que nós tínhamos até então, né, em mãos, que a arqueologia, que a ciência, enfim, né, que os museus e as universidades tinham. Então, olha só que maravilha. Nenhuma vírgula, nenhum ponto que pudesse alterar, né, o conteúdo total dessa obra. Então, veja muito bem que, após isso, então, é claro, os estudiosos da Universidade de Jerusalém, eles foram àquela gruta e encontraram vários vasos, né, que hoje nós temos aí, que são aqueles manuscritos que nós temos do Antigo Testamento mais próximos, né? Só para vocês terem ideia, o papiro de Bodmer, P66, é tudo codificado assim, né? P66, P70, enfim. Esse papiro eles encontraram no ano 120 depois de Cristo, ali ó, pertinho, né, da era cristã, da era apostólica. Eles encontraram esse papiro, que hoje está em Bodmer, em Genebra, no Museu de Bodmer,
São os 14 capítulos do Evangelho de São João. Estão lá. Tem uma foto ali para você ver que quão próximo do original está, né? Os pergaminhos mais antigos é o Códex Vaticano B03, que é 250 anos depois de Cristo, que é do Antigo Testamento, e os Evangelhos e as Cartas de São Paulo também. Esse manuscrito, esse pergaminho, ele contém, né, escritos 250 anos depois de Cristo e os 4 evangélicos e as Cartas de São Paulo. Vocês sabem que quando houve a derrubada do Império Romano, lá no ano 476, os bárbaros, né, os godos, os visigodos, os alamanos, eles invadiram o Império Romano e derrubaram o Império Romano, né? Então houve a grande queda do Império Romano e vieram arrasando, né? Vieram dando com os 2 pés, vieram mesmo para tomar conta daquele espaço. E claro, bárbaros, né, como o próprio nome diz, e chegam trazendo a barbaridade, como se fala, né? Aquela expressão nossa, né? Barbaridade. Bárbaro é para destruir mesmo, é uma barbaridade. E destruíram vidas humanas, monumentos, os tesouros, a arte, estradas, ateliês, depósitos, sistemas de irrigação, lavouras. E dessa maciça devastação, eles não pouparam nem sequer as bibliotecas e a coleção de textos que tínhamos. Então, claro, os bárbaros também foram responsáveis pela destruição daquilo que tinha na época também de manuscritos, né? E sabe quem recuperou? Sabe quem foram as pessoas que recuperaram e que começaram a fazer as cópias desses manuscritos e conservaram esses manuscritos? Foram os nossos monges, né? Os monges, agora sim cristãos, que eram aqueles homens e mulheres que tinham uma chamada, tinham uma vocação mais específica de entrega, né? De vida a Cristo, vivendo nos mosteiros. É claro que aqui a gente, se for delongar sobre esse tema dos monges, vai longe, mas eles ficaram chamados como os monges copistas, né? Então os claustros ali, que é a localidade, que é o ambiente onde os monges vivem, né? Os claustros, os mosteiros, serviam de refúgio ideal para escritos e documentos de grande valor histórico e cultural. Então é isso, os monges faziam a cópia, eles viviam, claro, além de rezar e trabalhar, eles viviam para construir novamente, redigir novamente os manuscritos da Sagrada Escritura e também, como diz ali, né, os documentos históricos e cultural das épocas. A palavra scriptorium te é similar? A palavra scriptorium é conhecida, né? Escritório, nós temos aí, né? Muitas pessoas de nós temos nosso próprio escritório, as empresas têm os seus próprios escritórios. A vinda vem justamente dessa situação, né? O scriptorium, do latim, que significa, né, um local onde os religiosos, então os monges, compilavam e traduziam a Bíblia. Os padres da igreja e os autores pagãos da antiguidade, tanto latinos quanto gregos. Então aqui está confirmando exatamente isso, meus irmãos, que não somente as Sagradas Escrituras eram algo da investida de cópias dos nossos monges, que era algo, não somente as Sagradas Escrituras e os textos sagrados, enfim, dos santos padres, eram do interesse dos monges, mas também eles conservaram, foram os monges, meus irmãos, que foram os responsáveis para que hoje nós tenhamos muitos dos antigos escritos, né, e obras de autores até pagãos. Nós temos aí devido ao trabalho, né, ao esforço dos nossos monges nesse local aqui que eram os scriptorium. Daí uma brincadeira à parte aqui, tem gente ainda que por ignorância fala assim, mas a igreja medieval não deixava nós ler a Bíblia. Tem ainda uns comentários assim meio agressivos, né? A igreja medieval, a igreja a idade das trevas, né? Pelo contrário, não foi a idade das trevas. Foi a idade da luz, a idade das luzes, né? Que aí é que foram, nessa idade medieval, né? Nessa idade média, que graças a Deus vieram as universidades, foi se desenvolvendo a agricultura, a medicina, a arte, enfim, uma grandiosidade de benefícios que até hoje nós
bebemos dessa fonte, né, que é a época da igreja medieval. Então tem sempre um ignorante que fala que a igreja medieval escondeu a briba, né? Mas o culpado, sabe quem foi? Foi Gutenberg, porque ele não nasceu, né, nasceu posteriormente, né? Então o culpado foi ele que nasceu numa época errada. Olha, temos que culpar Gutenberg, porque Gutenberg, para vocês saberem, Gutenberg foi o que inventou a prensa móvel, né, onde que faz ali né, hoje que nós temos no papel, né? Claro, de uma maneira mais rústica ainda, né, não tão desenvolvida como nós temos hoje, porque a tecnologia vai avançando. Mas foi o primeiro, foi o precursor, vamos dizer assim, da primeira prensa, né, móvel. Até tem uma foto ali. Então, a partir de então, é claro que a Bíblia ficou mais acessível. E Lutero se aproveitou dessa situação, então, para levar ao seu povo, aos seus adeptos, né, agora a Bíblia de maneira escrita, porque então já era acessível. Mas só para você ter uma ideia, aqui nessa foto, nessa ilustração, é São Francisco de Assis. Para vocês verem que antes disso, antes da imprensa existir, pouca gente tinha as Sagradas Escrituras, né? Algumas igrejas, algumas personagens mais eminentes, no caso Francisco de Assis aqui, só para você ter uma ideia, ele tinha, porque claro, né, Francisco de Assis, ele conseguiu uma Bíblia, e um dos irmãos de Francisco, um dos membros da ordem franciscana, um dos seus irmãos ali junto com ele, a mãe dele estava passando por uma necessidade financeira, até mesmo, né, bem precária, e Francisco, né, com o coração imenso que ele tem, ele doou a única Bíblia que eles tinham. Só para você ter uma ideia, para você fazer uma comparação, para você ter uma noção. Com a venda daquela Bíblia que aquela senhora fez, ela conseguiu se sustentar por 2 anos. Então, veja como era caro. Hoje, por R$30, você compra uma Bíblia. E tem gente que não tem Bíblia em casa, mas tem um celular de R$1.300, R$5.000, né? Então, queria te pedir nesse primeiro momento aí você tomar um pouquinho de vergonha na cara, você que está nos ouvindo e nos vendo. Não custa caro, né? Nós temos, graças a Deus, hoje, até na nossa cidade aí, muitas livrarias que você pode adquirir a Sagrada Escritura por um preço módico, né? Então, só para você ver a diferença que aí, nesses tempos em que se dizia por que a igreja não deixa ler a Bíblia, justamente por isso, porque antes da imprensa, alguém que pudesse ter, né, uma cópia de uma Bíblia tinha um valor incomensurável. Como eu narrei aqui, Francisco de Assis, quando doou essa Bíblia para a senhora, ela se sustentou por 2 anos ao vender a Bíblia. E aqui é São Jerônimo, o Papa lá no ano 300, o Papa São Damaso, né, o Papa da época, no ano 366, 384, pediu ao São Jerônimo, no caso Jerônimo na época, né, o bispo Jerônimo, pediu para ele traduzir a Bíblia, então, dali do grego, do hebraico, né, para o latim, que era a Bíblia que então na época, que era a língua que na época já estava se introduzindo, né, no Império. Então é a chamada Vulgata, né, que é a linguagem popular. Então São Jerônimo se refugiou, não sei por quantos anos, muitos anos, numa gruta e dedicou a sua vida, dedicou o propósito, a sua missão em fazer a tradução da Bíblia do grego e do hebraico para o latim. É a Bíblia que nós temos hoje, é a Vulgata, né? Então, claro, o Concílio Vaticano II, por pedido do João Paulo II, São João Paulo II, deu uma revisada, deu uma renovada. Então, hoje, a Bíblia que nós temos é essa revisada do Concílio Vaticano II. Esse trabalho de São Jerônimo ele durou muitos anos, pois ele procurava em cada versículo, olha que interessante isso, meus irmãos, ele procurava em cada versículo a tradução mais fiel possível para que o povo conhecesse em profundidade as riquezas da palavra de Deus. Por isso a tradução de São Jerônimo se tornou a base da tradução bíblica da Igreja, aprovada no Concílio de Trento. Em sua tradução, além da extrema fidelidade aos textos originais, São Jerônimo mostrou uma grande riqueza de informações sobre a história da salvação. Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse breve aprofundamento, né? Porque tem muito mais coisa ainda que nós poderíamos tratar nesse tema específico de Sagradas Escrituras.
Nós gostaríamos de ter tratado sobre maneiras de ler a Bíblia, de rezar com a Bíblia, focar mais diretamente, né, na construção do povo de Deus, enfim, do contexto bíblico, mas acredito que isso você já encontra na internet, nas páginas de alguns pregadores, enfim, formadores católicos, né? Então eu quis tratar, nós quisemos tratar especificamente dessa construção, desse desenvolvimento. Praticar com você uma verdadeira apologética, que é aquilo que eu disse lá no primeiro programa, que é a gente trazer as razões pelo qual a gente crê nas coisas que a igreja nos traz, né? Porque nós cremos na fé da igreja. E existem argumentos, existe fundamento tudo isso. E é isso que nós queremos trazer para você. Os fundamentos da nossa fé católica. Para que você esteja firme, para que você esteja solidamente firmado na fé católica. Quero pedir então, você que tem alguma dúvida, se faltou algum esclarecimento, que você possa trazer para nós, porque num programa posteriormente, nós iremos dar essa resposta para você. Especificamente faremos um programa onde a gente daria então essas respostas mediante aquilo que você trazer de dúvidas e de questionamentos. Quero então pedir novamente que você curta a nossa página, compartilhe, comente, divulgue, né? E se inscreva para que você possa receber as notificações dos próximos ensinos, dos próximos programas. E sabendo que em outubro nós trataremos de um tema específico que é sobre Nossa Senhora, então o mês de outubro todo ele vai se desenvolver nessa linha, nesse tema de Nossa Senhora, porque é o mês que a igreja fala sobre o Santo Rosário, celebra o Santo Rosário. Então, nós trataremos, já ficou aqui uma dica, né, do que nós vamos tratar no mês de outubro. Então, desde já meu agradecimento, espero que tenha sido rico para você, compensador, satisfatório para você, para as suas dúvidas, tudo isso que até então nós trazemos para você. Reze por nós, interceda por nós, faça uma breve prece por nós e te pedir que nos acompanhe até outubro. Deus abençoe você.